Olá pessoal, tudo bem? O que vocês acabaram de ver foi uma demonstração das habilidades motoras, né, que o ser humano possui. E essas capacidades são, obviamente, possíveis em função de um controle motor que nós temos. E esse controle motor ele é desempenhado pelo nosso sistema nervoso central. Então, nossa aula de hoje é exatamente sobre esse tema, de como que o nosso sistema nervoso consegue controlar a motricidade. Então, para isso, a gente precisa olhar um pouquinho para esse esquema que mostra a organização neural do controle motor, onde é possível observar, né, o nosso córtex motor, né, que tem como função planejamento, iniciação e controle dos movimentos voluntários. É claro que ele sofre influência de outros núcleos que, nesse caso, são subcorticais, como é o caso dos núcleos da base, que fazem uma regulação dos movimentos voluntários e aportam com esse refinamento dessa informação para o córtex motor. Também é uma influência por parte do cerebelo, né, que diz respeito a uma coordenação motora fina, aportando também essas estruturas aqui que compõem o córtex motor. É claro que para essa informação ela sair dessa esfera encefálica, ela precisa trafegar pelo tronco encefálico para que então atinja outros circuitos na medula espinhal e esses circuitos agora muito mais próximos, né, da materialização dos movimentos e esses circuitos medulares, uma vez ativados, né, por essas vias descendentes de controle motor, vão fazer com que haja uma ativação, ou melhor, uma regulação de conjuntos de motoneurônios localizados nas regiões mais ventrais da medula espinhal, e esses motoneurônios enviam os seus axônios para os músculos esqueléticos. Mas vejam que ainda permanece uma interface importante sensorial na medula espinhal, e essas informações sensoriais também podem modular, né, esses motoneurônios através de uma interpretação delas por esses neurônios regulatórios dos motoneurônios. E por fim, nós teremos também uma influência motora agora de natureza reflexa. Então, conjuntamente, seja os movimentos de origem voluntária, portanto, iniciando aqui com essa influência encefálica, ou seja, de natureza reflexa, portanto, respondendo ao componente sensorial, todos eles dependerão, em alguma medida, desses componentes do sistema motor. E a partir de agora, a gente começa a tentar entender um pouco mais esse nível de regulação desse sistema altamente complexo e sofisticado que é o sistema motor. Para isso, então, vamos analisar um pouco mais essa circuitaria encefálica e onde nós podemos observar as áreas 4 e 6 de Brodmann, né, a área 4 do córtex motor primário e a área 6, né, do córtex pré-motor e córtex motor suplementar, elas são, eu diria que as fundamentais para que haja ativação dessas vias descendentes de controle motor. Mas é claro que elas não operam sozinhas. Elas trabalham conjuntamente com a influência de regiões aqui do córtex pré-frontal, que está associado com as funções executivas, portanto,
quando nós temos conscientemente um drive comportamental, ou seja, uma vontade de realizarmos algum movimento, o córtex pré-frontal vai influenciar essas áreas motoras, assim como um processamento aqui das informações sensoriais que ocorre no córtex sensorial também pode influenciar a ativação desses circuitos corticais motores. Mas de qualquer forma, existindo a ativação dessas áreas motoras, nós teremos uma dependência agora de uma ativação de núcleos subcorticais que são principalmente compostos pelos núcleos da base. E esses núcleos da base, então, possuem um importante papel modulatório sobre o tálamo. Claro que está aqui representado também o cerebelo, porque ele faz uma projeção talâmica, mas o que eu quero destacar nesse momento é a influência desse circuito subcortical dos núcleos da base, que irá compor então um eixo tálamo-cortical, retornando essa informação agora muito mais processada, muito mais, eu diria que enriquecida do ponto de vista de controle fino, né, dessa informação, retransmitindo-a para o córtex motor, e só a partir desse ganho, né, de novas matizes de processamento é que essa circuitaria então descendente de controle motor ela se concretiza tanto a partir da influência de outros núcleos presentes no tronco encefálico. Eu estou apontando eles aqui, por exemplo, o núcleo rubro, núcleos reticulares, regiões ali do colículo superior e núcleos vestibulares, que coletivamente vão formar tanto as vias laterais quanto as vias ventromediais. E essas vias, então, compõem essas projeções motoras descendentes que invariavelmente vão modular os motoneurônios da medula espinhal e, com isso, produzir, então, os movimentos voluntários. Então, olhando novamente para o nosso córtex e essas áreas aqui indicadas, né, tanto o córtex motor primário, a área pré-motora e a área suplementar motora, nós temos algumas funções que são mais especializadas de cada uma dessas regiões. Por exemplo, o córtex motor primário ele é altamente associado com o que nós chamamos de projeção, ou seja, a iniciação do movimento voluntário propriamente dito. Mas para que essa projeção ocorra, né, as outras áreas, né, pré-motora, suplementar motora e mesmo o córtex cingulado, portanto, relacionando um componente emocional a esse contexto motor, essas áreas vão produzir um fenômeno chamado de associação. E essa associação ela nada mais é do que um planejamento do movimento voluntário. Portanto, esse planejamento ele é anterior à projeção, mas ambos precisam acontecer para que o movimento se materialize. Uma das análises que eu destacaria aqui para vocês e que permitiu um ganho de entendimento dessas funções altamente modulatórias e plásticas do nosso córtex motor foi através do transplante de mãos. Então, essa é uma condição que nos ajudou a entender esse contexto modulatório desses circuitos de áreas do córtex motor frente a uma situação de ausência de um membro e depois de um transplante desse membro. Então, o advento, né, de técnicas cirúrgicas mais bem-sucedidas para permitir esse transplante de mãos, por exemplo, permitiu aos neurocientistas que eles estudassem como que o córtex motor se remodelaria, percebam aqui na imagem, antes e depois, né, da presença daquele membro implantado ou reimplantado, como que se remodela, né, essa região do córtex motor. Né? E aqui um trabalho que
ilustra como que essa circunstância permitiu à neurociência entender essa remodelação e identificar que os nossos neurônios conseguem se adaptar a situações tanto de ausência quanto da presença do membro, né? E, obviamente, a presença daquele membro implantado produz, né, uma importante adaptação dos circuitos cerebrais motores. Vocês estão observando aqui essas áreas motoras, né, representadas no córtex cerebral, e nós temos então a projeção desses neurônios passando pelo tronco encefálico e ganhando um acréscimo de outros núcleos, por exemplo, o núcleo rubro, localizados aqui nessas regiões do colículo superior, fazendo então formando um conjunto de fibras de axônios que vão correr aqui lateralmente pelo tronco encefálico e também pela medula espinhal. Então, o conjunto dessas fibras de axônios que vão ter esse mesmo perfil de projeção formam o que nós chamamos de vias laterais. Essas vias laterais elas formam tanto o trato piramidal, o trato rubro-espinhal e principalmente o trato córtico-espinhal. Esse trato córtico-espinhal ele é o maior trato do nosso sistema nervoso central, sendo composto por aproximadamente 10 milhões de axônios. Então essa robustez que a gente percebe, ela se explica justamente pela importância da motricidade para a vida de um ser humano, né? E isso, inclusive, se replica quando nós analisamos essa importância biológica do trato córtico-espinhal em outros mamíferos. Então, ratificando a relevância da motricidade tanto para a reprodução quanto para a alimentação e mesmo as disputas hierárquicas dentro de um mesmo grupo de indivíduos de uma mesma espécie ou mesmo entre grupos distintos, né? Portanto, a motricidade corresponde a uma função biológica que é essencial para a vida, seja a espécie que for. Alguns estudos olhando para esses componentes das vias laterais mostram que esse trato córtico-espinhal, então, não só por ser o mais robusto, isso também representa uma importância funcional bastante significativa. Então, lesões do trato córtico-espinhal em macacos produziram uma incapacidade motora muito relevante. E essa incapacidade pode ser traduzida dentro de um contexto esportivo como uma dificuldade na realização de movimentos fracionados. Então imagine que um jogador de beisebol ele teria uma dificuldade muito grande de realizar um arremesso se ele tivesse uma lesão do trato córtico-espinhal. Então isso mostra que esses movimentos mais amplos, mais complexos, eles são muito dependentes da integridade do trato córtico-espinhal. As outras vias descendentes de controle motor são chamadas de vias ventromediais, né, porque elas correm aqui no tronco encefálico e na medula espinhal em porções mais ventromediais dessas regiões do sistema nervoso central. E elas formam o trato vestíbulo-espinhal, o trato tecto-espinhal, o trato retículo-espinhal pontino e o trato retículo-espinhal bulbar. Eu dei uma ênfase muito grande para o trato córtico-espinhal, principalmente exemplificando aquele contexto de lesão onde o jogador de beisebol não conseguiria realizar um movimento fracionado se ele tivesse uma lesão do trato córtico-espinhal. E nesse mesmo exemplo, ele teria condições de ficar em pé na base, né? Ele só teria o comprometimento para fazer o movimento fracionado.
Agora, em contrapartida, uma lesão de qualquer desses componentes das vias ventromediais não impediriam esse jogador de realizar o movimento do arremesso. Em contrapartida, ele teria muita dificuldade para manter a postura dele ereta numa base. Então isso significa que os movimentos regulados por essas vias ventromediais estão muito associados, né, com músculos posturais. Olhando coletivamente, né, as vias laterais e as vias ventromediais, nós podemos dizer que elas são fundamentais para o controle motor. Então, elas possuem uma complementariedade funcional que, obviamente, mostra a necessidade de uma harmonia no funcionamento delas para que haja um movimento voluntário altamente organizado como esses que a gente está citando aqui para vocês. Essa condição que a gente vai começar a falar a partir de agora, eu diria que é um grande divisor de águas no estudo do controle motor, né? E eu me refiro à doença de Parkinson. A doença de Parkinson, ela foi descrita pelo James Parkinson em 1817. Né? O James Parkinson, ele era um médico inglês e ele, eu diria que tinha uma característica bastante importante na profissão, que era o poder da observação. Então ele era uma pessoa altamente detalhista, cuidadosa, quando ele fazia uma análise clínica de um paciente. E ele observou ao longo de alguns anos que alguns pacientes apresentavam uma dificuldade motora que era bastante característica. E essa dificuldade motora ela estava associada não só com a marcha, ou seja, com a realização da caminhada, mas também quando o indivíduo encontrava-se em repouso, né? E esse repouso ele era associado com um tremor, né, chamado de tremor em repouso, e com a rigidez muscular. Esse tremor em repouso, inclusive, foi a observação clínica que originou o título desse ensaio que está representado aqui nessa imagem, que é um ensaio sobre a paralisia agitante. E esse paradoxo ele foi muito bem explorado pelo Parkinson e até hoje ele é interessante para os pesquisadores que estudam nessa área de controle motor e de como que a doença de Parkinson afeta esses indivíduos, né? Porque parece contraditório você falar em paralisia agitante, mas eu diria que é a definição perfeita para essa doença, pelo menos do ponto de vista motor. Uma outra observação eu também gostaria de fazer é que o James Parkinson, além de ele ter dado essa contribuição importante da descrição motora, nesse mesmo ensaio ele também trouxe outras observações que não iam nessa direção só do prejuízo motor do Parkinson, né? Eu até trouxe esse trechinho aqui para vocês olharem, né? E rapidamente eu digo para vocês que ele foi muito mais além, mostrando que esses pacientes também pareciam possuir prejuízos de sono. E esses prejuízos de sono só vieram à tona do ponto de vista do entendimento dos mecanismos pelos quais nós tentamos explicá-los hoje em dia, há cerca de 15, 20 anos atrás. Então, a gente está dizendo que a qualidade, né, da observação que ele nos trouxe nessa descrição original da doença de Parkinson, ela até hoje é digna de aplausos, ela é digna de uma menção honrosa para essa descrição de um ensaio que já fez mais de 200 anos. Então vamos analisar aqui
A doença de Parkinson, ela acontece justamente em função da lesão desses neurônios que eu estou apontando aqui para vocês, que são neurônios da substância negra pars compacta. Né? Aqui vocês estão vendo o mesencéfalo ventral humano. Observem que essa outra imagem mostra essa degeneração, né? Portanto, uma redução significativa do número desses neurônios dopaminérgicos. E isso é possível de ser observado, inclusive macroscopicamente, como nós verificamos aqui, porque esses neurônios dopaminérgicos, eles têm um pigmento chamado neuromelanina, que dá esse aspecto enegrecido para o tecido. Então isso faz com que a lesão, né, a redução do número de neurônios, diminua também a densidade de neuromelanina, portanto indique que há uma lesão neuronal. Nessas imagens C e D, vocês podem perceber agora uma imunistoquímica para a enzima tirosina hidroxilase, que é a enzima passo limitante da biossíntese da dopamina, como vocês já bem sabem. E esses neurônios, então, dopaminérgicos, eles estão justamente nessa região aqui da substância negra pars compacta. E logo abaixo nós temos uma outra área, que é a substância negra reticulata. E essa substância negra reticulata, ela é rica em neurônios GABAérgicos, portanto, esses neurônios não se marcam mediante essa marcação com um anticorpo que detecta apenas a tirosina hidroxilase. Esse aqui é um tecido obtido de um rato, né, um animal saudável, e, portanto, não tinha lesão. Então vejam que a densidade neuronal é muito elevada, comparável com a que nós temos aqui. Agora, quando nós fazemos um modelo animal para simular a doença de Parkinson, mediante injeção de uma neurotoxina, percebam que essa densidade neuronal ela cai significativamente. Então o que vocês estão vendo aqui nesse painel é justamente a lesão produzida pela infusão de uma neurotoxina. Então, com isso, é possível estudar as alterações comportamentais, moleculares, neuroquímicas em modelo animal, simulando então a doença de Parkinson. Então, com isso, nós podemos ter, tanto no modelo animal quanto no ser humano, as características de prejuízo motor, né, como a rigidez muscular, a bradicinesia, que é a lentificação dos movimentos, né, a alteração da marcha, né, o paciente tem uma marcha chamada infestinação, né, ou festinante, que é uma marcha rígida, com passos muito curtos e, em geral, com uma instabilidade motora bastante acentuada. Né. Esse paciente também tem uma postura fletida dorso-ventralmente, que faz com que o centro de gravidade dele se desloque e aumente o risco para quedas. E o tremor em repouso, que é um outro sintoma que vocês já são familiares, né, que foi descrito pelo ensaio do James Parkinson. Outras alterações relacionadas aos distúrbios de sono que a gente percebe no Parkinson, né, o indivíduo ele tem o sono fragmentado, ele pode ter um distúrbio comportamental do sono REM, que é uma condição em que espera-se fisiologicamente que durante o sono REM todo indivíduo tenha uma atonia muscular. Só que essa atonia muscular deixa de acontecer durante o sono REM em pacientes com Parkinson. E essa condição, então, ela é muito intensa nesses pacientes, né? Então, é o que nós chamamos de distúrbio comportamental do sono REM. Ou seja, ele terá uma manifestação motora pareada com o conteúdo onírico do sonho. Então, se ele sonha que está fugindo de algum inimigo, de um bandido, ou praticando algum esporte, ele tenderá a ter uma atividade motora também durante o sono. Ele tenderá a ter uma atividade motora ali na cama, no leito. E isso faz com que o indivíduo tenha uma qualidade de sono muito ruim em função da fragmentação do sono.
É claro que o distúrbio comportamental do sono REM não foi descrito originalmente no Parkinson, né? Ele foi descrito em 1986 por um neurologista americano chamado Carlos Schenck, e ele mostrou que essa doença do sono, esse distúrbio do sono, ele acontece em indivíduos sem necessariamente ter uma associação com o Parkinson, né? Estudos posteriores, né, algo como 15 anos depois dessa primeira descrição, é que começaram a mostrar uma relação entre o distúrbio comportamental do sono REM e a doença de Parkinson, inclusive sugerindo que pacientes que possuíam essa manifestação, esse distúrbio do sono, há pelo menos uma década, teriam 70% de chance de desenvolver a doença de Parkinson, né? Mas essa relação ela ainda carece de ser mais bem identificada, mas ainda assim é um marcador importante. A insônia também está presente nesses pacientes, ou o oposto, né? A hipersonia, inclusive com ataques de sono, né? E aí o indivíduo tem, por exemplo, uma condição que pode se assemelhar com a narcolepsia, que é um distúrbio de sono muito importante, muito grave, em que o paciente sai da vigília e entra no estágio de sono, que é o sono REM, que é o sono onde nós observamos a atonia muscular. E aí se torna uma condição muito perigosa, porque esse paciente ele pode estar dirigindo um carro, ele pode estar operando uma máquina e entrar em sono REM com atonia e, portanto, provocar um acidente, né? Então essa condição é bastante grave e algo semelhante pode acontecer em pacientes com Parkinson. Vejam aqui vocês, né, então, as imagens de alguns pacientes com essas alterações posturais típicas, né, da doença, né? Então percebam que, né, a postura fletida dorso-ventralmente, né, inclusive uma alteração mesmo quando o indivíduo encontra-se sentado. É possível identificar essa condição que, via de regra, é associada com a rigidez muscular. E é claro, como são pacientes idosos, né, com um risco maior de quedas, eles tendem a ser pacientes mais graves, né? Então o cuidado precisa ser redobrado nessas condições. Alguns rostos conhecidos, né, de pessoas que possuem ou possuíam a doença de Parkinson, né, o Papa João Paulo II, o lutador Muhammad Ali, o cantor Johnny Cash, né, talvez mais conhecido de vocês, o Michael J. Fox, daquele filme De Volta para o Futuro, o Charles Schultz, né, o criador do Snoopy, e o Brian Grant, que era um jogador de basquete. Então nós precisamos analisar agora como que se dá a influência desses núcleos da base para o controle motor. Então percebam que a informação motora depende dessa ativação cortical, mas nós vamos ter, né, uma influência dos núcleos da base. Então observem vocês que a substância negra pars compacta, ela envia, né, os seus axônios, as suas projeções, em direção ao corpo estriado. E eu estou aqui mostrando, apontando para vocês que o corpo estriado ele é formado pelo núcleo caudado e pelo putamen, que coletivamente então formam, né, o estriado. O núcleo caudado ele possui uma densidade muito grande de receptores da família D1, que são receptores excitatórios, né, acoplados à proteína G estimulatória. Ao passo que o putamen ele possui uma alta densidade de receptores da família D2, que são receptores acoplados a uma GI, portanto, ele é de natureza inibitória. Alguns neuropeptídeos, como a encefalina, né, estimulam juntamente com a dopamina os receptores D2, assim como a substância P também pode estimular conjuntamente com a dopamina os receptores D1. É claro que na ausência da dopamina não haveria nenhum tipo de condição de estimular esses receptores, né? Portanto, a dopamina é um neurotransmissor fundamental para que essa via nigroestriatal
esteja funcionando de maneira orquestrada. Então vejam, a ativação de receptor D1 faz com que esses neurônios que residem aqui no estriado, que são neurônios GABAérgicos, né, eles vão fazer a liberação de GABA aqui no complexo palidal. E essa liberação de GABA é uma liberação bastante acentuada, porque essa via, que é chamada de via direta, ela está sendo estimulada pela dopamina. Portanto, essa estimulação GABAérgica faz com que o complexo palidal esteja bastante inibido, uma vez que o GABA ele é um neurotransmissor inibitório. Se o complexo palidal está inibido, né, ele está liberando, portanto, pouquíssimo GABA aqui no tálamo, né, nesse núcleo ventrolateral e médio dorsal do tálamo. Isso faz com que o tálamo esteja sendo pouco inibido pelo complexo palidal. Logo, ele estará liberando grandes concentrações de glutamato no córtex motor. E isso, então, faz com que a ativação dessa via direta produza, né, uma grande capacidade de geração de movimentos voluntários. Agora vejam, né, a via nigrostriatal ela também é capaz de estimular essa outra via dependente de D2, que é chamada de via indireta. E uma vez estimulados os receptores D2, né, que são inibitórios, né, eles vão fazer uma grande inibição dos neurônios do putamen, portanto, esses neurônios liberarão pouco GABA. Esse GABA em pequena concentração, ele não será capaz de inibir o globo pálido externo. Se esse globo pálido externo ele não está inibido, portanto, ele produzirá grande liberação do GABA. O GABA, por sua vez, ele inibe o núcleo subtalâmico, que é um núcleo excitatório, é um núcleo glutamatérgico. Agora, ele vai estar inibido, portanto, pouco glutamato irá estimular o complexo palidal. Então, como o núcleo subtalâmico está inibido, ele produzirá uma pequena ativação do complexo palidal. Então, essa condição, né, de ativação da via indireta se soma ao que nós vimos de inibição produzida pela via direta, portanto, produzindo uma pequena atividade inibitória sobre o tálamo. Logo, o tálamo terá também condições de gerar uma grande atividade desse eixo que tem no córtex motor a sua aferência final. Então, com isso, tanto a via direta quanto a via indireta, elas contribuem para a ativação do córtex motor. Logo, elas favorecem, né, uma resposta motora. Em contrapartida, quando nós temos uma lesão da via nigrostriatal, percebam aqui indicado, né, a lesão, né, uma menor ativação dopaminérgica da via nigrostriatal, uma menor liberação de dopamina aqui no corpo estriado, que é típico da doença de Parkinson, isso produzirá um contexto completamente diferente do anterior. Então percebam que essa pouca ativação dos receptores D1 aqui no caudado faz com que nós tenhamos uma pequena inibição GABAérgica do complexo palidal aqui pela via direta. Se o complexo palidal está pouco inibido pela via direta, logo ele irá liberar muito GABA aqui no tálamo. Então esse eixo tálamo-cortical estará bastante inibido. Percebam aqui a pequena liberação de glutamato no córtex motor. Então, a via direta ela estará sendo pouco ativada quando tem uma lesão da via nigrostriatal. Da mesma forma, né, a via indireta mediada pela ativação do receptor D2
também será altamente modificada em comparação à situação fisiológica. Então vejam vocês que se eu tenho pouca inibição por parte da ativação do receptor D2 aqui no putamen, logo eu terei uma condição de alta liberação de GABA pelo putamen, né? Porque ele não está sendo inibido pela dopamina. Logo, esse GABA em grande concentração terá condições de inibir a atividade do globo pálido externo. Esse globo pálido externo inibido, portanto, ele não irá liberar concentração suficiente de GABA para inibir o núcleo subtalâmico. Ou seja, o núcleo subtalâmico estará desreprimido. E com isso, irá liberar grandes concentrações de glutamato no complexo palidal. E esse complexo palidal estará, então, liberando mais GABA, portanto, inibindo ainda mais o eixo tálamo-cortical. Então, coletivamente, nós temos que a via direta ela inibe pouco o complexo palidal e a via indireta ela estimula muito o complexo palidal. E, em conjunto, esses dois mecanismos contribuem para que nós tenhamos uma grande inibição desse eixo tálamo-cortical, que vão produzir, do ponto de vista sintomatológico, essa alteração motora típica da doença de Parkinson. Então, a partir do momento que a gente identifica que o núcleo subtalâmico encontra-se envolvido de uma forma excitatória sobre o complexo palidal, é possível vislumbrar que a modulação da atividade do núcleo subtalâmico no contexto da doença de Parkinson pode ser uma estratégia interessante, por exemplo, através de uma cirurgia estereotáxica com implantação de eletrodos diretamente nessas regiões aqui que correspondem ao núcleo subtalâmico. Então o que vocês estão vendo é justamente uma imagem que ilustra, né, a implantação aqui de 2 eletrodos no núcleo subtalâmico, né, e esses eletrodos eles possuem aqui em geral 4 contatos. Esses eletrodos, então, eles produzem uma pequena descarga elétrica no núcleo subtalâmico, e essa descarga elétrica, então, ela inibe o núcleo subtalâmico por uma fração de segundos, que na prática irá regular a atividade de disparos do glutamato por parte desse núcleo subtalâmico, e assim modulando para menos essa atividade do complexo palidal. Então a ideia é justamente produzir um controle da frequência de disparos desse glutamato por parte do núcleo subtalâmico. Então com isso é possível reduzir essa atividade inibitória sobre o eixo tálamo-cortical. Então esse é o princípio por trás dessa cirurgia de DBS no tratamento do Parkinson. Vejam vocês aqui, né, um raio-x mostrando o eletrodo implantado no núcleo subtalâmico, um raio-x feito durante a cirurgia para fazer justamente a identificação, né, do implante do eletrodo. Então essa é uma estratégia bastante interessante que vem sendo utilizada há vários anos, sempre com um aperfeiçoamento técnico ano após ano, e tem, eu diria que, uma eficiência bastante importante no tratamento de alguns casos, não de todos, mas de alguns casos de parkinsonismo. Né? Uma limitação muito importante que precisa ser mencionada, ainda mais no nosso país, que é um país pobre, é o custo. Então nós temos uma limitação bastante importante relacionada ao custo desse tipo de procedimento. Então a doença de Parkinson ela afeta em torno de 1% da população, né, acima de 65 anos. Então é possível a gente observar, nós temos uma população de idosos
no mundo todo em torno de 645 milhões de indivíduos. Essa é uma projeção de 2017, sendo que pacientes com Parkinson no mundo estima-se que nós tenhamos cerca de 6 milhões e meio de indivíduos. Do Brasil, algo em torno de meio milhão. Como a população está envelhecendo, certamente haverá um acréscimo do número de pacientes dentro dos próximos anos. Então, a Organização Mundial da Saúde mostra que em 2040, né, teremos uma previsão de 1,3 bilhão, né, de idosos no mundo e 13 milhões de pacientes com Parkinson. No Brasil, nós devemos atingir quase 2 milhões de pacientes nesse ano de 2040. Uma outra observação interessante a partir desses estudos epidemiológicos mostram como que a nossa população brasileira, em comparação à população mundial e a do Japão, por exemplo, vem envelhecendo ao longo das décadas. Na década de 1970, nós estávamos abaixo, né, da média de envelhecimento do mundo e, obviamente, abaixo do Japão, que é um país que se destaca pela longevidade. Vejam que ao longo dessas últimas décadas nós fomos nos aproximando, né, da média mundial e chegamos, né, em valores percentuais idênticos, né, 8,6%, só em 2017. Enquanto que em 2017, 27% da população japonesa era idosa. Então isso mostra que para estudar envelhecimento, o Japão é uma excelente opção, né, para que a gente possa ver os efeitos das doenças neurodegenerativas em função da idade. E o Brasil é um país que encontra-se agora na média mundial. Mas, obviamente, nós carregamos, né, um peso de dificuldades socioeconômicas muito significativo ao longo dessas décadas. A doença de Parkinson possui alguns estágios, né, que foram caracterizados, né, por um grupo, né, alemão de pesquisadores liderados pelo Heiko Brack. E o Brack, então, a partir de vários trabalhos em que ele se baseou na deposição de algumas proteínas que formam o que nós chamamos de corpúsculo de Lewy, e essas proteínas basicamente são a alfa-sinucleína e a ubiquitina, proteínas essas muito ricas nos núcleos da base, principalmente em neurônios dopaminérgicos. Essas proteínas, então, elas se depositam formando um marcador fisiopatológico, talvez o mais importante conhecido até hoje da doença de Parkinson, né? Então, esses autores eles conseguiram rastrear um padrão topográfico de deposição desses corpúsculos de Lewy em diferentes áreas encefálicas e correlacionaram, né, com um padrão de lesão neuronal ocorrido nessas regiões. Então, a partir disso, eles estabeleceram um estagiamento, né, da doença. É o que nós conhecemos atualmente como estágios de Brack. Então, com isso, viu-se que nas fases iniciais 1 e 2 da doença, observa-se uma deposição desses corpúsculos de Lewy em áreas como o bulbo olfatório e regiões aqui do tronco encefálico, né? Inclusive áreas de inervação aqui do vago. Então isso significa que nós temos talvez uma influência proveniente do sistema nervoso autônomo, e isso será assunto de outros momentos de discussão. Os estágios 3 e 4 é que caracteristicamente mostram lesões no mesencéfalo ventral que compõem então a substância negra e a via nigrostriatal como um todo. Então, para que nós tenhamos
né, as alterações motoras, necessariamente a via nigrostriatal tem que estar afetada. E isso acontece em fases não tão iniciais assim da doença, quando a gente analisa nessa perspectiva dos estágios de Braque. E as fases mais tardias, 5 e 6, elas estão relacionadas não só, né, com a deposição desses corpos de Lewy no tronco encefálico e no mesencéfalo, mas também em regiões corticais, o que ajuda a entender, por exemplo, o declínio cognitivo e alterações emocionais, que são também bastante importantes na doença de Parkinson e que se caracterizam cada vez mais como achados não motores. Então, não só os distúrbios de sono, mas agora nós conseguimos olhar também para as alterações olfatórias, para alterações cognitivas e de emocionalidade, por exemplo, a depressão e a ansiedade, como sendo marcadores importantes dentro da história natural da doença de Parkinson. Eu quero mostrar para vocês agora um rápido vídeo que ilustra principalmente esse componente motor da doença, mas também eu gostaria que vocês prestassem atenção em todo o relato do paciente e a dificuldade que ele encontra ao longo de um dia normal da vida dele, né? E na sequência a gente continua. 10 years ago, at the age of 42, Bill Rosendale was diagnosed with Parkinson's disease. His daughter was 9 at the time. And at first I didn't quite understand, because I was so young when I first found out. But after a while, I started seeing more and more of my dad getting a little bit worse with the tremors and things like that. And it was really hard to accept at first. It's one thing to tell, the kids that their father is sick, but then to have to tell them that there's no cure for it at the same time, because that would be the first thing that they would ask. Would Daddy get better? And we couldn't tell them that. Hi, good morning, guys. How you doing? Pretty good. You're not having a very good morning, No, are I'm you? not. No. In fact, I think I'm going to need some help getting dressed this Okay. morning. It's fine. The worst part about it is waking up in the morning. Actually having to physically will yourself to move your legs, and you strain and you try. I mean, you have to think about every step that you take. It's a lot of work. It's like being trapped in your body, basically. Thanks. Your body's become a prison that you can't get out of. Some days are worse than other days. There are a lot of things that he no longer can do. And he does a lot of hobbies, and sometimes that's very difficult for him to do. Right. I think it's just what the hardest part is what it has done to him, not what it has done to us, because we're fine. But yeah, that is definitely the hardest thing, because we've learned to pull together and make it through, but it's hard watching him get worse. Well, it takes a while, like I said. I don't really think it's affected me so much as my other members of my family. I see them more concerned about me, but I see it from the other side of the coin, and I see the way it's affected them. To control his tremors, Bill takes many different medications. And for short periods during the day, his movements appear almost normal. We've made a lot of adjustments to the medications. We keep making adjustments, and we try to keep them as balanced as we can. So I think, considering that he's had Parkinson's for as long as he has, he's doing reasonably well. But as time goes on, it will get more and more difficult to keep him in balance. Bill is a medical technologist and has continued working throughout his illness. There we go. But dyskinesia, involuntary movements which are a frequent side effect of his medications, is making his job increasingly difficult. I'm maybe reaching the point where my performance at work is going to be insufficient for me, for my standards, and I don't really want to be a burden at work and have people do my work for me.
So it may be reaching the point at which it might be time to retire. Although Bill and his family cope with this disease with remarkable strength, it is not the life he would choose for himself. I'm hopeful that within maybe the next 5 or 10 years that I'll be able to live a normal life like everyone else, and be able to get up in the morning and walk down that hallway without having to worry about shuffling or falling or whatever. And just, that's all I would like, is just to lead a normal life like everybody else. I think one important thing to remember about Parkinson's is that it is so slowly progressive that if you could just cut the rate of progression by 20 or 30%, you would add years to people's useful lifetime. So we don't really need to stop it in its tracks, although that would be wonderful. We just need to take the edge off. We just need to slow it down a little bit, and we will really buy a lot of very important time. It's okay. Yeah, I know. You're doing good. Yeah, I'm getting there. I will. Então vejam, nós temos uma série de achados que são importantes, eu diria que talvez muito mais do ponto de vista investigativo do que clínico, porque clinicamente os achados motores ainda são soberanos, muito embora, né, os sinais não motores cada vez mais ganham terreno. Inclusive as estratégias de identificação deles a partir de outros métodos diagnósticos também têm sido muito importantes, mas eu quero trazer essas neuroimagens justamente para ilustrar o quanto que essa lesão da via nigrostriatal ela pode ser visualizada a partir da marcação frente à utilização de drogas que permitem esse tipo de visualização. Então a gente começa aqui com a tomografia por emissão de fóton único, né, o SPECT scan, com a marcação com o uso de uma droga chamada Trodat, que marca o transportador dopaminérgico no estriado. Então vocês estão vendo um indivíduo controle, né, com uma grande densidade, né, vocês estão vendo as cores quentes indicam a grande densidade no estriado. Aqui percebam que nós temos um paciente com 22 meses de diagnóstico, já com uma menor densidade do transportador dopaminérgico, e essa densidade vai reduzindo à medida que o tempo vai passando. Então percebam, 34, 46 meses, indicando a progressão da lesão da via nigrostriatal. O mesmo pode ser observado com a tomografia por emissão de pósitrons, né, o PET scan também com uma marcação para o transportador dopaminérgico. O indivíduo controle, saudável, né, vocês estão vendo o caudado e o putamen com uma altíssima densidade de DAT. Paciente na fase, né, inicial da doença, já uma menor densidade, uma fase moderada, né, uma densidade ainda menos intensa e um paciente já em estágio mais severo. Então vejam que essa lesão ela é progressiva e efetivamente nós não temos estratégias nem farmacológicas nem cirúrgicas, obviamente, que permitam, né, uma reversão desse quadro, né. Existem uma série de perspectivas experimentais, por exemplo, com o uso de células-tronco ou com o uso de drogas com potencial neuroprotetor, mas nada ainda que se aproxime de uma realidade clínica que a gente possa aplicar numa escala que seja adequada. Vejam que um roedor, aqui vocês estão vendo um encéfalo de um rato, ele também possui a via nigrostriatal, da mesma forma como nós temos no encéfalo humano, então há uma analogia não só neuroanatômica, mas também funcional. Portanto, a via nigrostriatal de um rato, ela funciona da mesma forma e produzindo os mesmos efeitos fisiológicos que a gente esperaria num ser humano. Então isso faz com que a gente possa estudar a doença de Parkinson em modelos animais. E esses modelos animais eles têm servido de uma maneira muito ampla para que nós possamos
entender um pouco melhor os mecanismos de morte neuronal, entender com mais clareza os papéis fisiológicos desses neurônios dopaminérgicos e permitem pavimentar, né, uma rodovia que em algum momento possa nos levar para uma boa estratégia terapêutica. Então a gente começa a falar historicamente do primeiro modelo que foi utilizado na década de 1960, né, no início da década de 1960, que foi com o uso de uma droga chamada reserpina. A reserpina é uma substância que tem como mecanismo de ação depletar os estoques de dopamina de dentro dos neurônios dopaminérgicos, né? A reserpina ela era utilizada na década de 1950 e 1960 como antihipertensivo. É claro que os efeitos da reserpina para a hipertensão arterial são efeitos muito modestos em comparação com as drogas atuais, né? Mas esse efeito de depletar os estoques de monoaminas, em particular de dopamina, que é o que nos interessa agora, foi utilizado para estudar como que a dopamina influenciava o controle motor. Então a injeção dessa droga em coelhos promoveu um fenômeno chamado de acinesia. A cinesia é a ausência de movimentos. Então esses coelhos eles ficaram catatônicos, eles não conseguiram produzir nenhum tipo de resposta motora apreciável, né? E esse grupo, um grupo sueco de pesquisadores, né, do Arvid Carlsson, do Hornikiewicz, do Birkmeyer, foi um grupo então que fundou as bases do entendimento do sistema dopaminérgico, né? Tanto é que eles utilizaram a L-Dopa, que era um precursor da biossíntese da dopamina, para reverter esses efeitos produzidos pela reserpina. E essas descobertas, somadas a tantas outras, renderam o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina para o Arvid Carlsson no ano 2000. Então nós tivemos um entendimento do sistema dopaminérgico iniciando nesse experimento que aparentemente é um experimento simples. Na sequência, o mesmo grupo se valeu de uma outra droga junto com a reserpina, né, e essa segunda droga é chamada de alfa-metilparatirosina, que é uma droga que tem um efeito diferente do efeito da reserpina, né? A alfa-metilparatirosina ela inibe a atividade da tirosina hidroxilase, que é a enzima etapa limitante da biossíntese da dopamina. Então, em conjunto, né, a alfa-metilparatirosina com a reserpina, elas produzem um efeito muito importante de hipocinesia, né, em roedores, né, e esse efeito foi estudado, né, em função da dose e da combinação dessas doses que foram utilizadas. Então, se estabeleceu o primeiro modelo experimental, né, de cunho farmacológico para se estudar a doença de Parkinson, que é uma doença, eu diria que protótipo para se estudar o sistema dopaminérgico. Então, quando a gente fala em modelo animal da doença de Parkinson, nós precisamos ter muita clareza que o alvo principal de estudo, né, o objeto de investigação, é o sistema dopaminérgico, né, e as consequências fisiológicas que ele pode possuir e que nós ainda estamos descobrindo. Um outro modelo experimental derivado desse primeiro é a partir do uso de neurotoxinas. E essas neurotoxinas, então, elas precisam ser infundidas através de procedimentos cirúrgicos, né? Então vocês estão vendo uma sequência de fotos em que nós temos algumas etapas que permitem a fixação, né, do rato no estereotáxico, né? Esse animal obviamente está anestesiado, né? Estava anestesiado, ele recebe ainda uma infusão de um anestésico local, né? Então ele não só está anestesiado
com uma anestesia geral, mas também recebe um anestésico local, né? Então é feita a trepanação, né, o corte, e aqui é exposto o crânio para que sejam tomadas medidas baseadas num atlas, permitem que seja possível localizar e se atingir qualquer área cerebral com uma agulha, e com isso infundir neurotoxinas na via nigrostriatal. E esse primeiro modelo com neurotoxinas utilizou a 6-hidroxidopamina como substância capaz de induzir a morte desses neurônios dopaminérgicos. E aqui o trabalho original, né, do Urban Ungerstedt, de 1968, né, do mesmo grupo lá da Suécia, né, o grupo do Carson e da turma dele. E ele identificou então que a 6-hidroxidopamina, que é uma molécula muito semelhante à da dopamina, ela era capaz de induzir uma degeneração desses neurônios monominérgicos centrais. Vejam que ele não falou ainda em neurônios dopaminérgicos, porque a 6-hidroxidopamina também é capaz de produzir lesão em neurônios noradrenérgicos, né? Mas lançava-se então as bases para que se tivesse modelos animais capazes de produzir uma condição muito mais próxima da doença de Parkinson, justamente por termos um contexto com lesão neuronal. E esse modelo então foi replicado não só em ratos e camundongos, mas também em gatos e em primatas. Uma observação importante é que a 6-hidroxidopamina, ela, por ter grupamentos muito polares, ela não atravessa a barreira hematoencefálica. Então, necessariamente, ela só produzirá as ações neurotóxicas mediante a administração intracerebral por via estereotáxica. Aqui vocês estão observando, né, uma imagem onde nós temos a substância negra, né, essa porção aqui que é da pars compacta, né, da substância negra, que é onde residem os neurônios dopaminérgicos. Ela projeta os seus axônios, né, através aqui da via nigroestriatal para o corpo estriado, né? Então vocês estão vendo aqui o corpo estriado recebendo essa projeção dopaminérgica oriunda da substância negra. Quando nós fazemos, por exemplo, a administração da 6-hidroxidopamina, aqui na substância negra pars compacta, nós vamos produzir uma lesão tanto dos corpos celulares, mas também desses axônios que projetam para o corpo estriado. Então isso faz com que os níveis de dopamina agora sejam muito menores do que numa condição onde a via nigroestriatal estava intacta. Então o modelo ele se assemelha muito mais à condição que nós temos no ser humano do que simplesmente um modelo em que nós fazemos um bloqueio da ativação do sistema dopaminérgico por uma droga que, por exemplo, bloqueia a atividade da enzima que sintetiza a dopamina, ou então depleta os estoques de dopamina aqui no estriado. Então essa condição ela é muito mais interessante do ponto de vista do entendimento fisiopatológico da doença. O que é possível explorar com um modelo como esse da 6-hidroxidopamina é uma outra situação, um paradigma onde nós temos uma lesão unilateral da via nigroestriatal. Então percebam que vocês têm aqui um hemisfério, né, onde a via nigroestriatal se projeta, né, aqui para o corpo estriado, liberando dopamina, fazendo uma grande ativação desse hemisfério, e isso faz com que esse output estriatal possa também gerar uma grande ativação que vai ser fundamental para que o circuito cortical produza os movimentos voluntários. Agora, percebam que esse outro hemisfério, nós temos a infusão da 6-hidroxidopamina,
fazendo com que haja uma lesão dessa via nigrostriatal. Portanto, esse hemisfério aqui não terá condições, como o seu hemisfério contralateral, de produzir o mesmo nível de ativação. Esse contexto de lesão unilateral produz agora um comportamento mediante a infusão de uma droga, como é a anfetamina, que produz dois mecanismos. Um deles é de induzir a liberação de estoques de dopamina e outro de bloquear a recaptação dessa dopamina, faz com que comportamentalmente o animal comece a ter uma rotação em direção ao lado lesionado. Ou seja, é uma rotação chamada ipsilateral. Por outro lado, quando nós temos essa situação onde a lesão ela também é unilateral, mas na presença de uma outra droga, como é o caso da apomorfina, que é efetivamente um agonista dopaminérgico, ou seja, vai ativar diretamente os receptores da dopamina, esse comportamento rotatório ele se dá contralateralmente à lesão. E isso é explicado justamente pelo fenômeno de supersensibilidade dos receptores dopaminérgicos. Essa rotação ipsilateral na presença da anfetamina, que é uma droga que ativa indiretamente o sistema dopaminérgico, ela acontece porque essa via intacta ela começa a funcionar de uma maneira mais intensa na presença da droga. Então isso faz com que, do ponto de vista motor, o animal ele tenha maior atividade dos membros do lado não lesionado em comparação ao lado lesionado. Então isso produz um movimento rotatório devido a essa assimetria que a gente observou. Em contrapartida, quando nós temos uma lesão unilateral na presença de um agonista direto, como é o caso da apomorfina, nós observamos um comportamento rotatório oposto, né? Quer dizer, uma rotação contralateral. E essa rotação contralateral à lesão, ela acontece justamente porque esse lado lesionado, ele possui uma resposta frente aos receptores dopaminérgicos residentes ali no corpo estriado, que é uma resposta chamada de supersensibilidade dopaminérgica. Como há uma pouca liberação de dopamina nessa via lesionada, isso produz uma resposta pós-sináptica de supersensibilidade desses receptores. Então, quando eu tenho uma atividade, por exemplo, por parte de um agonista, agora nessa parte do estriado em que nós temos muita supersensibilidade dopaminérgica, a tendência é que os membros regulados por esse hemisfério tenham uma atividade motora maior. Então isso faz com que a rotação se dê num sentido contralateral à lesão. Então, esse fenômeno ele é muito interessante de ser utilizado, por exemplo, para se investigar a possibilidade de testar drogas com potencial terapêutico. Então, o quanto que esses animais vão rotacionar, ou é possível inibir essa rotação, ou gerar uma rotação para o outro hemisfério, isso pode ser muito importante para se diferenciar drogas, para se identificar drogas com maior ou menor potencial terapêutico. Então nós vamos observar agora um rápido vídeo. Então observem o que nós estamos... Vejam que o que está sendo apresentado para vocês é um rato à direita, que é um rato que tem comportamento rotatório induzido por apomorfina, e à esquerda, né, da tela vocês podem ver um animal do grupo controle que não foi lesionado. Então é possível ver que essa rotação ela é
facilmente quantificável, né? E com isso a gente tem uma demonstração comportamental de que esses movimentos voluntários eles são regulados pela via livre-estriatal de uma forma muito evidente. Agora a gente vai falar um pouco de uma outra neurotoxina, talvez a mais conhecida e mais investigada, que é o MPTP. O MPTP ele foi descrito como sendo capaz de produzir uma condição muito semelhante à doença de Parkinson no início da década de 1980. O professor James Langston, né, do Ambulatório de Neurologia da Universidade da Califórnia, ele foi chamado pelos seus alunos para dar uma olhada em alguns pacientes que tinham chegado com sintomas típicos da doença de Parkinson. Não só sintomas, mas sinais muito claros da doença. E o professor Langston ele ficou bastante surpreso porque todos esses indivíduos, e chegaram vários deles ao mesmo tempo, eles eram muito jovens, né? E esses indivíduos eles tinham uma manifestação motora bastante característica e eu quero mostrar aqui para vocês. We're going to examine a couple things here on our patient. I'd first like you to just notice the characteristic Parkinsonian tremor, which is a resting tremor. It's coarse, has a pill-rolling quality in the upper extremities, and occurs at a frequency of about 3 to 5 per second. The tremor involves predominantly the upper extremities, but is also present in his head and neck musculature. I think you can see it in the jaw, and it also involves to some extent his tongue. The tremor has interfered over the course of his illness significantly with his ability to swallow and speak. Toby, can you tell us how long you've had these symptoms? 2.5 months. In addition to the tremor, there are some other quite striking Parkinsonian features. I think it's quite apparent that the patient is not exhibiting the normal repertoire of small movements and adjustments that one normally makes. Additionally, there is a somewhat masked or stiff quality to his facial expression and a paucity of blinking. The patient has some increase in tone, along with a degree of cogwheeling in the upper extremities. That's sort of diffusely present. The tremor damps some when I ask him to reach out and touch my finger. There's some suppression of the tremor with the other hand, Toby. Back and forth a couple of times, Toby. That's fine. Então esse vídeo é muito ilustrativo, porque é um desses pacientes que foi exposto ao MPTP e, como eu disse anteriormente, eles eram jovens e eles eram viciados em heroína. Então essa condição os fez tentar produzir uma heroína caseira, e alguns deles eram estudantes de química, então eles tinham conhecimentos técnicos e isso talvez tenha encorajado eles a buscar essa produção caseira. E muitos fizeram, né, a utilização, né, de quantidades bastante significativas dessa heroína caseira, o que resultou, obviamente, nessa lesão neuronal maciça, né, que eles agudamente demonstraram, né. O professor Langston, inclusive, levantou que, em média, eles devem ter injetado algo como em torno de uma colher de café, né, ou seja, uma quantidade enorme de MPTP. Portanto, produzindo uma lesão neuronal muito importante. É muito comum utilizar também o MPTP para induzir morte neuronal em modelos animais, inclusive com administrações repetidas. Então vejam aqui o resultado de uma filmagem
de um animal numa arena chamada campo aberto. Vocês estão olhando de cima. Então, após a primeira infusão do MPTP, vejam como reduz, né, essa motricidade em comparação ao animal chã, um animal que foi operado, mas não recebeu a neurotoxina, ele recebeu o veículo da neurotoxina, e um animal do grupo controle que não foi operado, né? Entretanto, esse animal que recebeu a neurotoxina, ele tem algum nível de recuperação 3 dias depois. Se ele recebe a segunda infusão, ele tem uma manutenção desse prejuízo motor, e se ele recebe a terceira infusão, né, ele tem um prejuízo ainda maior. Então isso mostra como que essa a neurotoxina ela é capaz de produzir uma lesão neuronal muito significativa, e nesse caso ela foi injetada bilateralmente na substância negra. Então não há um comportamento rotatório, né, como ela foi injetada bilateralmente, não há um comportamento rotatório como foi observado nas condições que eu citei com a 6-hidroxidopamina. Portanto, é possível estabelecer alguns mecanismos de ação, tanto para a 6-hidroxidopamina quanto para o MPTP, né, começando pela 6-hidroxidopamina. Como eu falei para vocês, ela não atravessa a barreira hematoencefálica, então ela tem que ser injetada intracerebralmente, e ela vai ser transportada para dentro do neurônio dopaminérgico pelo transportador dopaminérgico, né? Isso porque ela se assemelha muito com a dopamina, né, do ponto de vista molecular. A 6-hidroxidopamina, então, ela tem um mecanismo de ação muito importante nas mitocôndrias dos neurônios dopaminérgicos, basicamente inibindo o complexo 1 da cadeia respiratória. E essa inibição do complexo 1 da cadeia respiratória, gerada pela 6-hidroxidopamina, faz com que você reduza o aporte de ATP no neurônio. E também nós temos um outro mecanismo associado à 6-hidroxidopamina, que é a produção de espécies reativas de oxigênio. Então a gente tem um aumento do estresse oxidativo nesse neurônio. E esses dois mecanismos, eles são complementares e produzem uma grande capacidade lesiva sobre esses neurônios. Por outro lado, o MPTP é uma neurotoxina que atravessa facilmente a barreira hematoencefálica, então ele é muito mais lipofílico, e isso ajuda a gente a entender os casos, né, de administração daquela heroína contaminada, né, com um subproduto que foi o MPTP, né, no caso daqueles pacientes que nós observamos há pouco. E esse MPTP, no entanto, ele sofre uma ação da enzima monoaminoxidase B, presente nos astrócitos. E essa monoaminoxidase B, então, ela converte o MPTP numa substância ativa, que é o MPP+. E esse MPP+, é que de fato possui uma ação neurotóxica, também através do transporte via transportador dopaminérgico. E vejam vocês, o MPP+, ele também tem uma ação sobre as mitocôndrias, principalmente. E esse mecanismo sobre as mitocôndrias está relacionado também à inibição, né, do complexo 1 da cadeia respiratória, mas ele também não para por aí. Assim como a 6-hidroxi também produz espécies reativas de oxigênio, portanto um mecanismo duplo, além da inibição do complexo 1, o MPTP também tem um mecanismo secundário, que é de competir aqui com a dopamina pelo transportador vesicular monoaminérgico. Ou seja, essa dopamina que deve ser transportada para dentro da vesícula sináptica e ficar aqui pronta, estocada para que haja uma exocitose, caso um potencial de ação chegue a esse terminal. Agora, na presença do MPP+, essa dopamina ela vai sofrer um processo de extrusão, quer dizer, vai ser retirada da vesícula muito em função dessa competição pelo transportador vesicular monoaminérgico. Então isso faz com que esse mecanismo secundário também contribua
para uma redução, né, dos níveis de dopamina, porque essa dopamina no citoplasma do neurônio ela vai ser degradada. Então, com isso, nós temos também um efeito bastante prejudicial no que diz respeito à transmissão dopaminérgica. Uma outra condição interessante e que impacta sobre os níveis do transportador dopaminérgico diz respeito ao uso crônico de anfetaminas, né? As anfetaminas, assim como outras drogas como a cocaína, elas são também guardam alguma semelhança com a dopamina, né? Ou seja, elas são aminas, e isso faz com que elas também possam competir com o transportador dopaminérgico, e essa competição, quando se dá no regime crônico, faz com que a densidade desse transportador diminua nesses indivíduos, né? Justamente devido à alta concentração dessas moléculas de drogas de abuso nessas sinapses dopaminérgicas no estriado. Então vejam aqui que a densidade do transportador dopaminérgico ela reduz quando tem um indivíduo usuário crônico de metanfetamina, quase que de forma comparável ao indivíduo com a doença de Parkinson, né? Mesmo depois de um processo de desintoxicação, né, de 1 mês ou de 24 meses, né, 24 meses já é um restabelecimento da densidade em comparação ao indivíduo normal, mas a gente percebe que a densidade com 1 mês de desintoxicação ainda não atingiu contornos de normalidade em comparação a esse indivíduo que é normal. Essa cronicidade de uso ela é bastante lesiva no que diz respeito à manutenção da integridade funcional do sistema dopaminérgico.